O pão de sanduíche não é 100% pão de verdade. A água pode ferver e congelar ao mesmo tempo. As bananas são frutas que crescem em uma espécie de grama. Acredite se quiser, mas deixe-me perguntar, você sabia que a água pode ser mais úmida do que é na natureza? Descubra neste vídeo. O chiclete normalmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. Rosa simplesmente era a única cor de corante alimentar disponível na fábrica. O primeiro chiclete de todos os tempos, no entanto, provavelmente surgiu há cerca de 9.000 anos. As pessoas mastigavam alcatrão de casca de bétula naquela época por suas propriedades medicinais, por exemplo, para combater a febre. Na verdade, em diferentes períodos, as pessoas costumavam mastigar muitas coisas. Por exemplo, os antigos maias faziam chiclete de chicle, uma substância feita a partir da seiva de sapotizeiro. Elas a usavam para combater a fome e saciar a sede. Na América do Norte, as pessoas mastigavam resina de abeto, um hábito que os colonos europeus mais tarde pegaram e transformaram em uma coisa comercial na década de 1840. Você não pode nomear uma pasta CON em nenhuma versão do Windows. Isso também se aplica a outras combinações de letras, como PRN, AUX, NUL, etc. Tem a ver com o sistema operacional em si. Ele cria pastas para armazenar dados nelas. E se você criar uma das suas usando um desses nomes, vai confundir o sistema. Se você embaralhar um baralho de cartas para obter todas as combinações possíveis, precisará de bilhões de anos apenas para chegar a 1/3 do caminho até lá. Pense nisso, um baralho normal tem 52 cartas, e o número possível de combinações sem repetir é de 8 vezes 10 elevado à potência de 67. Mesmo que você embaralhe as cartas 100 vezes por segundo sem repetir combinações, precisará de várias centenas de trilhões de vezes da quantidade de tempo durante a qual o universo existiu até agora. Dobrar uma simples folha de papel 103 vezes lhe dará uma pilha de 93 bilhões de anos-luz de espessura, que é maior do que o tamanho do universo observável. Mas se você decidir verificar isso por conta própria, não poderá dobrá-lo mais do que 12 vezes. E isso exigiria uma folha de papel muito grande também, com quase 1,6 km de comprimento. Com uma folha de papel de impressão regular, seria ainda menos, 7 vezes. Em muitos supermercados você verá duas seções diferentes de pão, pão e padaria, e elas têm diferentes tipos de pão. A variedade mais leve, quadrada e mais frequentemente cortada com antecedência é chamada de pão branco, ou pão de sanduíche, enquanto a outra, é apenas pão. A diferença é que o pão de sanduíche é feito especificamente para que coisas possam ser espalhadas nele. Tem uma textura mais firme, o que permite que a fatia não se destrua e fique toda quebradiça quando você, digamos, passa manteiga de amendoim nela. Também é macio o suficiente, permitindo que você morda o seu sanduíche e não esprema o conteúdo pelos lados, transformando a sua refeição em uma bagunça. Finalmente, o pão de sanduíche dura mais do que o pão normal por causa dos aditivos. Eles preservam a textura do pão por cerca de uma semana em sua casa, permitindo que você aproveite seus sanduíches de manteiga de amendoim por mais tempo, enquanto a variedade tradicional de pão provavelmente ficaria ruim no dia seguinte. Existe um estado em que a água pode estar fervendo e congelando. É o chamado ponto triplo, que ocorre quando todos os 3 estados de uma substância, líquido, sólido e vapor, existem ao mesmo tempo sem mexer um com o outro. Para a água, o ponto triplo acontece apenas um pouco acima da temperatura de congelamento e uma pressão atmosférica de 0,006 atmosferas. O pássaro azul que você vê no logotipo do Twitter tem um nome oficial, é Larry the Bird, e o criador da rede social o nomeou em homenagem ao ex-jogador de basquete da NBA Larry Bird, do Boston Celtics. Se você decidiu economizar alguns trocados carregando seu smartphone com menos frequência, vou decepcioná-lo. Para carregar um celular, você usa pequenas quantidades de energia. É por isso que a quantidade máxima de dinheiro que você pode economizar dentro de um ano é inferior a R$5. Jeep é na verdade uma abreviação. Originalmente era chamado de GP, ou um veículo de uso geral, General Purpose no inglês. Foi só muito mais tarde que se tornou a marca que conhecemos hoje. As bananas têm uma forma curva porque se voltam para o sol. Por sinal, as bananeiras também não são árvores, mas herbáceas, como a grama. Os cachos crescem para baixo, mas a fruta em si quer ir em direção ao sol, então ela se curva um pouco para cima enquanto cresce. O spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra expands.
Se você assistisse a todos os vídeos no YouTube, precisaria de 1000 anos para isso, e então cerca de 1000 vezes mais por causa de todos os novos vídeos que surgiriam até lá. Você provavelmente sabe que tomates são tecnicamente frutas, certo? Bom, bananas, pimentões, melancias e berinjelas também são. Existe um pequeno símbolo de frasco aberto em todas as embalagens de itens de cosméticos. Chama-se PAO, período após a abertura, e informa quanto tempo você pode usar o produto com segurança depois de abri-lo. O frasco geralmente é acompanhado por um número com a letra M, que significa meses. Apenas certifique-se de se lembrar exatamente de quando abriu o frasco, para que você saiba quando os 3, 6, 9 ou seja lá quantos forem os meses indicados se passaram. Uma entrada de fone de ouvido para celular geralmente tem vários anéis, cada um representando um componente diferente. Um anel é para o som mono, 2 são para o estéreo, e o terceiro significa que seus fones de ouvido têm uma função de microfone integrada. Para saber se o ovo que você ferveu está completamente cozido, basta girá-lo na bancada. Se o ovo girar de forma constante, sem cair imediatamente, está pronto. Em vez de usar a boa e velha água, os bombeiros extinguem incêndios com água úmida. Eles adicionam agentes umectantes especiais, produtos químicos que reduzem a tensão superficial que a água comum tem. Isso ajuda a substância a entrar em objetos e a se espalhar por toda parte com muito mais facilidade. A cortina do chuveiro às vezes fica grudando um pouco demais quando você entra no box para o banho. De acordo com o efeito cortina do chuveiro, a água quente reduz a pressão do ar atrás da cortina. A pressão mais alta e mais densa fora do chuveiro empurra a cortina para dentro, fazendo parecer que a cortina do chuveiro está tentando agarrar você. Se você der uma olhada mais de perto em um saco de lixo comum, provavelmente notará que a costura está do avesso. Na verdade, você não deve sacudir o saco para abri-lo. Você tem que colocar o saco sobre uma lata de lixo como um chapéu e depois empurrar o meio do saco para dentro da lata. Dessa forma, a costura acabará onde deveria ficar, do lado de dentro. Se você já teve problemas para tirar chocolates da caixa, olhe para aqueles pequenos buracos ao redor deles. Eles estão ali para ajudá-los. Se você apertar um buraco ao lado do doce, ele saltará facilmente. Um buraco extra na parte superior da pia tem várias funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não transbordará e o banheiro não será inundado. Em segundo lugar, graças a esse buraco, a água drena mais rápido, pois cria uma fuga para o ar, ajudando a água a fluir para baixo. Muitos copos e canecas têm pequenas ranhuras na parte inferior de propósito. Eles são projetados para máquinas de lavar. As ranhuras deixam a água fluir e não a derramam sobre seus pés quando você retira a xícara da máquina. Além disso, essas ranhuras deixam o ar fluir para que a xícara não quebre, mesmo que o chá esteja fervendo. Preste atenção naquela placa de metal na frente do grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e gire a bigorna, invertendo-a. Você está basicamente mudando a configuração do grampeador para temporário. Neste modo, você pode grampear as folhas sem muita força, para que elas possam ser facilmente destacadas umas das outras mais tarde. Ei, que tal alguns enigmas complicados para colocar seu cérebro para funcionar? Preparado? Em quanto tempo você consegue resolver este? A Grace tem 7 filhos e cada um deles tem uma irmã. Quantas crianças ela tem no total? A resposta é 8, considerando que todos os filhos têm a mesma irmã. Então, 7 filhos mais uma irmã igual 8 crianças. A família do Stefan estava fora neste fim de semana, mas ele foi encontrado inconsciente do lado de fora de sua mansão. Os investigadores tinham 3 suspeitos principais. Todos estavam na casa quando tudo aconteceu. A primeira pessoa era a Maya, mas ela alegou ser inocente. Eu estava limpando a casa de manhã e depois tirei uma soneca à tarde, disse ela aos investigadores. O mordomo, João, falou: me pediram para conferir o estoque de alimentos à tarde. E a última pessoa a ser interrogada foi o Jaime, o motorista. Ele alegou que estava longe da casa naquele dia. Eu estava levando os filhos do patrão para uma festa. Qual dessas pessoas você acha que é culpada? Foi o Jaime. Todos os membros da família estavam fora naquele fim de semana, então seu álibi não pode ser verdade. Qual palavra em inglês tem a mesma pronúncia, mesmo depois de você tirar 2 de suas 3 letras?
É bee, que significa abelha. Ufa, essa foi complicada. Observe estas imagens e tente adivinhar o que está errado. Na última foto, a mulher está tentando comer sopa com um garfo. Como se funcionasse. Havia 4 peras na cesta e 4 pessoas na sala. Cada pessoa pegou uma fruta. No final, ainda sobrou uma pera na cesta. Como isso é possível? A última pessoa pegou a pera que ainda estava na cesta. O aniversário da Mari estava chegando e ela decidiu se presentear com um dia relaxante em um spa. Durante a massagem, a garota cochilou. Quando acordou, o dinheiro que tinha na bolsa havia sumido. Ela tinha 3 suspeitos. A caixa, Érica, afirmou: "Eu estava almoçando lá atrás." A Caterine, a massagista, disse: "Eu fui até o fundo do salão para pegar um pouco mais de óleo." A última pessoa era outra cliente, a Mônica, que disse que não tinha visto nada e estava apenas esperando seu atendimento. Você sabe dizer qual é a culpada? É a Caterine. Ela deve ter esperado que a Mari adormecesse para pegar as coisas dela. Veja o dinheiro escondido atrás dos olhos. Ei, está na hora de ir ao cabeleireiro para cortar as pontas duplas. Mas neste cenário existem apenas 2 cabeleireiros na cidade que podem cortar seu cabelo. Este cara ou esta garota. Qual deles você deve escolher? A garota, é claro. Se há apenas 2 cabeleireiros na cidade, isso significa que um corta o cabelo do outro. E a julgar pelo corte que ele fez nela, parece que o cara realmente não sabe o que está fazendo. Se um galo põe um ovo em cima desta cabana, em que direção ele irá rolar? Ahá! Galos não põem ovos, então não rolam para lugar nenhum. O vendedor de uma loja cara de cuidados com a pele chamou a polícia porque alguém havia roubado seu negócio. Ele não viu o culpado, mas de acordo com as imagens da câmera de segurança, havia 3 clientes na loja no momento do assalto. Os policiais interrogaram cada um deles. O Michel disse que estava comprando algumas coisas para seus animais de estimação. A segunda suspeita, a Kátia, estava procurando pomadas e um pouco de gel de babosa. E a terceira, a Raquel, falou aos interrogadores que estava ocupada procurando loções. Você sabe dizer quem está mentindo? O Michel é o culpado. A loja de produtos para a pele não vende nada para animais de estimação. O Pedro é um homem rico que possui muitas joias caras. Um dia ele acordou e percebeu que tudo havia sido roubado. Então chamou um detetive particular para resolver o caso. A Carla, esposa do Pedro, foi a primeira a ser interrogada. "Eu estava tomando banho na hora", disse ela nervosa. A Bianca, a governanta que trabalhava para a família havia anos, garantiu que não estava na casa. "Eu estava limpando a garagem." A última suspeita era Maria, a cozinheira. "Eu estava fazendo almoço para a família", falou para o detetive. Você sabe dizer quem roubou as joias? Foi a Maria, claro. Ela afirmou que estava preparando o almoço, mas o crime aconteceu à noite. Um homem mora no 80º andar de um prédio alto. Em dias de chuva, ele sobe de elevador, mas em dias ensolarados, só pega o elevador até a metade do caminho e depois vai pelas escadas. Por que ele faz isso? Bem, acontece que o homem é baixinho. Normalmente, ele só alcança o botão do 40º andar. Mas em dias de chuva, o cara consegue apertar o botão do 80º andar com a ajuda do cabo do guarda-chuva. Genial, né? Em um dia chuvoso, a Marina decidiu trabalhar em casa.
A certa altura, ela foi ao banheiro e, quando voltou, percebeu que seu celular e dinheiro haviam sido roubados em sua própria casa durante o dia. Havia 3 pessoas na casa no momento. Sua irmã, a Betty, disse que não foi ela. Eu ainda estava dormindo naquela hora, pois tinha ido tarde para a cama ontem. Sua outra irmã, a Ana, afirmou que estava passeando no jardim quando aconteceu. Eu estava no jardim observando a dama da noite florescer. E por último, o João, namorado da Marina. Acabei de chegar em casa para o almoço, falou. O que você acha? Qual desses 3 suspeitos roubou o dinheiro e o celular da Marina? A Ana é a culpada, claro. As damas da noite só florescem à noite. Então ela provavelmente entrou escondida e pegou as coisas da Marina enquanto a garota não estava. Um fazendeiro cavalgou até a cidade no domingo. Ele ficou lá por 4 dias e foi embora no domingo. Como isso é possível? O cavalo do fazendeiro se chama Domingo. Aposto que você não adivinhou esta, né? Caiu um temporal terrível na fazenda do tio João e todos, menos 15 porcos, estavam desaparecidos e não foram encontrados. Quantos porcos ainda estão no chiqueiro? Se você disse 15, acertou. Há 3 cômodos importantes em uma casa. O primeiro é uma biblioteca cheia de livros raros. O segundo guarda montes de dinheiro e ouro. E o terceiro tem caixas cheias de joias caras. Em caso de incêndio, de qual cômodo a polícia tentará apagar o fogo primeiro? A resposta correta é nenhum. A polícia não combate incêndios. Esse é o trabalho dos bombeiros. A Virgínia, sem querer, enviou um e-mail para seu namorado em vez de sua melhor amiga. Ela não queria que ele visse, então pegou o laptop dele enquanto o rapaz dormia e tentou apagar a mensagem. O computador exigia uma senha para desbloquear. Por sorte, havia um post-it com uma dica. Panela 1, alado 2, cartaz 2 e 1, oca 2. Qual é a senha? Cada número indica a letra que Virgínia deveria selecionar na palavra correspondente. A primeira letra em panela é P. A segunda letra em alado é L. A segunda e a primeira letras em cartaz são A e C. E a terceira letra em oca é A. A senha é placa. Por hoje é só. Espero que seu cérebro esteja bom e funcionando bem depois de todos esses enigmas desafiadores. Até a próxima! Uma morada confortável com uma vista deslumbrante do mar Mediterrâneo servirá como um abrigo para a chuva perfeito. É assim que poderia ter sido um anúncio imobiliário para os Neandertais há 100 mil anos. Bem-vindo a cavernas estranhas e maravilhosas em que você poderia viver, ou não. É claro que, naquela época, nem o setor imobiliário nem a publicidade haviam sido inventados ainda. Isso sem mencionar o fato de que os Neandertais não podiam construir casas e muitas vezes viviam em cavernas. No entanto, uma dessas cavernas se parece muito com um prédio residencial. Ela fica situada dentro de uma alta capa de calcário chamada Rocha de Gibraltar. Se os Neandertais tivessem uma economia, as cavernas dentro dessa rocha valeriam bastante. Navegadores a descobriram em 1907. Eles avistaram um grande buraco dentro da rocha fortificada. Por muitos anos, os cientistas estudaram este lugar e encontraram alguns vestígios de Neandertais. Descobriram ferramentas e ossos de animais antigos na caverna. Mas o mais incrível foi que eles encontraram 4 cavernas dentro da rocha. Era como um complexo residencial. Os Neandertais viviam ao lado de vizinhos e ajudavam uns aos outros a caçar e pescar. Eles criaram decorações de penas e pintaram desenhos abstratos nas paredes. Imagine nossos ancestrais passando tempo nessas cavernas há 100 mil anos. E agora, os cientistas vão até lá e estudam o passado primitivo dos Neandertais em detalhe.
No ano de 2021, arqueólogos descobriram uma lacuna dentro de uma das cavernas que levava a um túnel desconhecido. Eles rastejaram por esse buraco e abriram um novo espaço sob o teto. Este lugar está fechado ao mundo exterior há mais de 40 mil anos e parece que foi um dos apartamentos mais prestigiados de todo o complexo montanhoso. Tem tetos altos com estalactites antigas. As cortinas de pedra em ruínas dividiam o apartamento em vários cômodos. Os cientistas também encontraram restos de animais antigos e arranhões nas paredes. Parece que os neandertais nunca viveram aqui, mas eles costumavam visitar este lugar. Arqueólogos encontraram a concha de um caramujo marinho no Selalápalus. Um dos neandertais o trouxe aqui por algum motivo, mas os principais proprietários deste lugar eram as hienas. Essas cavernas mostram que os neandertais estavam mais próximos dos humanos do que dos macacos. Eles tinham um modo de vida e até alguns costumes. Ainda há muito trabalho pela frente, e os cientistas esperam encontrar novas salas dentro dessa rocha. Enquanto isso, em 2003, os arqueólogos descobriram outra residência antiga na Ilha de Flores, na Indonésia. Entre a selva verde, encontraram uma caverna com ferramentas antigas. No começo, todos pensaram que ancestrais humanos viveram ali. Mas então, os cientistas descobriram um esqueleto incomum de um adulto. Uma análise completa mostrou que o esqueleto pertencia a uma mulher de 30 anos, com 1 metro de altura, logo acima da cintura de um adulto médio. O peso da mulher era igual ao peso de um cão pastor adulto. O esqueleto não pertencia a neandertais ou australopithecus. Era uma nova espécie desconhecida que os cientistas chamaram de Homo floresiensis ou simplesmente Hobbit. Além disso, havia restos de animais antigos incomuns na caverna. Um elefante do tamanho de uma vaca, algumas cegonhas grandes e ratos gigantes. Os arqueólogos descobriram que os hobbits não eram os donos deste lugar. Os principais habitantes eram ratos do tamanho de gatos. Talvez eles estivessem lutando contra os hobbits. Algumas análises mostraram que o Homo floresiensis não foi nosso ancestral direto. Ele faz parte de um ramo separado da evolução. O esqueleto do Hobbit se parece mais com o de um macaco do que com o de humanos modernos. Em 2009, na densa selva do Vietnã, os arqueólogos descobriram Son Doong, a maior caverna do mundo. Se você entrar na caverna e gritar, ouvirá um eco durante um longo tempo. Em alguns lugares, a altura dessa caverna atinge metade da altura do Empire State Building. E a área total é maior do que um quarteirão central de Nova York. Son Doong é uma das 3 cavernas da selva vietnamita. Muitos labirintos intrincados conectam essas cavernas. No interior, podem ser encontradas plantas e árvores únicas que vivem separadamente do mundo exterior. É uma verdadeira selva subterrânea. Em alguns lugares, você pode encontrar tetos desmoronados que deixam a luz do sol entrar. Além de árvores e plantas incomuns, aqui também são encontradas estalactites. Alguns depósitos de calcário têm mais de 450 milhões de anos. Eles já estavam ali antes mesmo de os dinossauros aparecerem. Há também muitos rios na caverna. A água da chuva descendo de buracos no teto os formou. Fluxos rápidos se assemelham a toboáguas em um parque aquático. Eles levam a labirintos subterrâneos desconhecidos. Os cientistas estudaram apenas uma pequena parte de todas essas cavernas. A próxima caverna em comum fica na Nova Zelândia. Centenas de milhares de vagalumes vivem lá dentro. Cada um deles brilha com uma luz azul. Juntos, eles iluminam a caverna. Pode parecer que você está em outro planeta, mas você não pode ficar lá por muito tempo. Dispositivos especiais de medição de ar estão por toda parte. Os cientistas monitoram o nível de dióxido de carbono necessário para a existência normal dos vagalumes. Esses insetos são sensíveis ao meio ambiente. Se houver muitas pessoas na caverna, ou se ficarem lá por muito tempo, a equipe do parque pedirá que saiam do local. É como se você estivesse literalmente roubando o oxigênio dos vagalumes. Vimos algumas cavernas incríveis até agora, mas que tal uma assustadora? Estamos indo para o deserto da província de Al-Mara, no Iêmen. O que estamos procurando não é uma caverna, é apenas um buraco negro no chão, bem no meio do deserto. É grande, do tamanho de uma quadra de basquete. Não é o seu tamanho que pode assustá-lo, mas o que há lá dentro. Os cientistas ainda não têm certeza do que é. Das profundezas desse abismo negro, um cheiro nojento de ovo podre sobe constantemente. E às vezes pode-se ouvir sons estranhos e assustadores. A escuridão do buraco gigante no Iêmen absorve todos os raios do sol,
para que você não veja nada, mesmo com uma lanterna poderosa. Esse lugar foi sobrevoado de helicóptero, foi filmado usando drones e as lentes mais poderosas, mas nunca se captou nada além da escuridão. Parece uma grande mancha de tinta no meio da areia dourada. Os moradores locais têm medo de se aproximar desse lugar. Eles acreditam que a caverna leva a outra dimensão, onde criaturas malignas vivem. No momento, o buraco gigante no Iêmen é um dos fenômenos mais mal estudados e misteriosos da natureza. Como ele surgiu? Quantos anos tem? Para onde leva? Os cientistas estão tentando encontrar respostas para essas perguntas. Há teorias de que o buraco surgiu devido ao trabalho de construção. Geólogos perfuraram o solo próximo em busca de minerais. Isso pode ter causado flutuações na crosta terrestre que fizeram a superfície colapsar. Mas por enquanto, ninguém pode provar essa teoria. E agora, imagine um lugar onde a luz do sol não penetra há mais de 5 milhões de anos. Há pouco oxigênio e é frio e úmido. Ainda assim, a vida nasce lá, não apenas micróbios e bactérias, mas também algo maior. As condições de vida nessa caverna são muito diferentes das habituais, então de certa forma ela é como outro planeta. É a Caverna Movile, no sudeste da Romênia, perto do Mar Negro. A entrada é um pequeno buraco no chão. No interior, um túnel leva até as profundezas abaixo da superfície. Os níveis de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono estão acima do normal dentro da caverna. O ar aqui tem metade do oxigênio em relação à superfície. As pessoas não podem visitar o local sem uma máscara de oxigênio. Mesmo assim, essas criaturas vivem ali. Essa caverna é o lar de 48 espécies de organismos vivos. 33 delas são desconhecidas. Aqui você pode encontrar alguns insetos incomuns, caracóis brancos e areias brancas, milípedes com antenas enormes, camarões transparentes e espécies únicas de sanguessugas. A Helena é uma alpinista. Ela está arrumando suas coisas para fazer uma expedição ao Everest. Você está vendo algum objeto que ela não vai usar na viagem? É pouco provável que ela precisará destes saltos altos nas montanhas. Este vaso frágil também será inútil durante a escalada. A Helena pede um táxi para ir para o aeroporto. Ela está usando este app. Há 4 carros livres no bairro dela, mas só um deles conseguirá pegar a moça em casa. Você sabe dizer qual? O terceiro carro. A Helena chega ao aeroporto. Ela dá uma olhada na passagem e desmaia. Por que será? O nome do aeroporto da passagem não é o mesmo do aeroporto no qual ela está. A Helena precisa ir para o aeroporto certo o mais rápido possível. Estes 2 motoristas estão prontos para levá-la. Qual deles chegará ao destino dela mais rápido? Apesar de o segundo carro parecer ser mais caro e chique, um de seus pneus está vazio, então a Helena deve escolher o primeiro motorista. Finalmente a Helena embarca no avião. Ela adormece pouco depois. Ao acordar, algum tempo depois, percebe que seu celular foi roubado. Ela indaga 3 suspeitos. O Bruno diz: "Eu estava assistindo a um filme na última hora, nem olhei para os lados, sinto muito." O Júlio diz: "Eu estava dormindo até você me acordar." E a Sheila diz: "Tenho medo de voar, então estava ouvindo músicas calmantes com os olhos fechados." E aí, qual deles roubou o celular da Helena? Ninguém, ela o deixou cair bem aqui, viu só? É hora do jantar. O Júlio oferece dar sua sobremesa para a Helena caso ela consiga adivinhar a data de nascimento dele. Aqui está a pista. Antes de ontem, o Júlio tinha 52 anos, e no ano que vem ele terá 55 anos. Ajude a Helena a solucionar esse mistério. Hoje é 1º de janeiro e o aniversário do Júlio foi no dia 31 de dezembro.
Então ele tinha 52 no dia 30 de dezembro. Aí fez 53 no dia 31 de dezembro. Neste ano ele fará 54 e no ano que vem 55. Finalmente a Helena aterrissa no Nepal. Ela vai pegar sua bagagem na esteira e avista 3 coisas estranhas. Você também as viu? Tem um cachorro dentro desta mala. Animais geralmente não são transportados dentro de bagagem. Esta mala aqui não tem rodinhas e está flutuando no ar. E estes barcos estão do lado de fora, junto com os aviões. A Helena chega ao ponto de encontro dos alpinistas em um restaurante. Mas não tem ninguém lá. A moça da limpeza diz: "Eu estava ocupada lavando o banheiro, acabei de voltar, não vi ninguém." O vigilante diz: "Oh, sim, o encontro foi remarcado para amanhã, com certeza." E o garçom diz: "Fiquei aqui o tempo todo e não vi nenhum grupo de turistas. Qual deles está mentindo?" O vigilante: "Veja só esta placa. O encontro está acontecendo no terraço. É por isso que eles não viram nenhum turista por ali." A caminho do terraço, a Helena viu uma mulher que estava limpando uma janela do 10º andar. De repente, ela escorregou e caiu. Ela não tinha nenhum equipamento de segurança e nada para amortecer sua queda. Porém, ela não se machucou. Como isso é possível? A mulher estava limpando a parte de dentro da janela. Finalmente, a Helena se encontra com seu grupo de alpinistas, mas uma destas pessoas é um impostor. Adivinhe quem? Este cara tem tentáculos em vez de mãos. Ele definitivamente não é deste planeta. A Helena vai para uma expedição com o grupo. Ela para tirar algumas fotos e se perde. Depois de um tempo, a jovem encontra 3 estradas que levam à próxima vila perto da montanha, mas todos os caminhos escondem algum perigo. Tem um leopardo das neves caminhando no primeiro caminho, tem uma junta de iaques no segundo caminho. E o terceiro caminho leva a uma região com risco de avalanche. Qualquer movimento pode fazer a neve descer. Qual caminho é menos arriscado? A Helena deve escolher o segundo caminho. Apesar desses iaques parecerem muito assustadores, eles são simpáticos comedores de plantas. A Helena vai para uma pousada que fica ali perto. Ela deixa suas bagagens no quarto e sai para fazer um passeio pelo vilarejo. Após um tempo, ela volta e descobre que seu passaporte foi roubado. A jovem liga para o xerife e ele interroga 4 suspeitos. O gerente da pousada diz: "Eu estava recebendo um grupo de turistas que acabou de chegar. Não vi ninguém suspeito." O proprietário da pousada diz: "Passei o dia todo desentupindo o banheiro." O jardineiro diz: "Nem entrei na pousada hoje. Eu estava regando as rosas do jardim." E o zelador diz: "Eu estava ocupado alimentando os peixes na recepção. Não vi nada suspeito." Qual deles está mentindo? O zelador: "Você está vendo algum aquário na recepção?" A Helena vai ao restaurante do vilarejo. O cozinheiro oferece um cardápio com 3 refeições. Ajude a moça a escolher a opção mais segura. Tem uma minhoca neste macarrão instantâneo. E há muitas moscas voando ao redor deste arroz. Ele provavelmente não é muito fresco. É melhor a Helena comer este sanduíche. Lucas, um guia turístico, está acompanhando a Helena em sua viagem. No caminho, ele sugere fazer uma visita nas cavernas mágicas. A Helena topa, mas ela acaba se perdendo dentro de uma das cavernas. Ela fica vagando sem rumo e encontra 3 túneis. Tem um portal para o sol no primeiro túnel. Tem uma caixa com uma pedra mágica antiga no segundo túnel. Essa pedra amaldiçoa qualquer um que olhar para ela. Por fim, o terceiro túnel esconde um monte de escorpiões venenosos. Qual caminho a Helena deve escolher para sobreviver?
O segundo, a pedra está trancada dentro da caixa, então é só a Helena não abri-la. A Helena precisa atravessar este pântano tóxico para continuar sua viagem. A única forma de fazer isso é saltando de uma pedra para outra. Ajude ela a escolher a última pedra com sabedoria. Cada pedra tem um número específico, 1, 5, 9, 13, 17 e 21. Essa sequência é formada de 4 em 4 números, então a última pedra deve ser a 25 e não a 27. A Helena continua sua jornada e encontra este aviso estranho gravado em uma pedra. Ajude ela a decifrar o significado desse código. A seta está apontando para a direita. Essa mensagem está espelhada. Se o pote está à direita, significa que o topo está à esquerda. Agora a Helena sabe a direção certa. O tempo está ficando nublado. Vai chover daqui a pouco. A Helena decide se esconder em uma das 3 cavernas para comer alguma coisa. Você pode ajudá-la a escolher o local mais seguro para se sentar? Observe os rastros. A primeira caverna provavelmente abriga uma família de ursos. A mãe urso pode ficar furiosa se alguém mexer com seus filhotes. Na segunda caverna está claro que um ser humano entrou e saiu de lá, o que é animador. Agora vamos ver a terceira caverna. Um homem entrou e não saiu dela. Então a Helena deve escolher a segunda caverna. Finalmente, a Helena chega ao topo da montanha. De repente, um mago bondoso surgiu e a cumprimentou. Ele sugeriu que a Helena fosse para o mundo da magia. Ele disse: "Vou mostrar os portões caso você consiga resolver o meu enigma. Então ouça com cuidado. Sou muito frágil e até dizer o meu nome pode me quebrar. Quem sou eu?" E aí, você tem ideia do que possa ser? A resposta certa é o silêncio. O mago mostra os portões para a Helena. Há 3 portas, mas só uma leva ao mundo da magia. Ajude a moça a descobrir qual. Só o segundo caminho leva ao destino final. Tchauzinho. Nas grandes altitudes do norte da China, há uma montanha que permanece congelada o ano todo. É um local natural de terra fria. Uma espessa camada de permafrost fica embaixo da camada superior de solo da montanha, congelando tudo acima dela. O bolsão de terra congelada que desafia o clima cobre cerca de 8 metros de uma encosta de montanha na localidade de Pingguan, um lugar famoso por seus verões escaldantes, atingindo temperaturas máximas por volta de 32 graus. Esse local congelado resiste às temperaturas escaldantes devido à grossa camada de blocos de solo que cobre o permafrost. Esse solo grosso impede que o clima quente alcance e derreta o permafrost, permitindo que o solo permaneça congelado o ano todo. A Argentina pode ser famosa por suas belas praias e sol quente, mas no extremo sul do país você encontra a geleira Perito Moreno. Essa deslumbrante geleira azul cobre mais de 260 km² e cresce constantemente. Ao visitar essa maravilha natural, você pode notar um arco de gelo se formando na lateral da geleira, alcançando a terra que há nas proximidades. De repente, o arco se rompe e o gelo desaba na água. Isso é completamente natural. A geleira passa por um processo de formação desses arcos até o seu colapso. Ela vai formar outro num instante. Na Glass Beach, ou em português, Praia de Vidro, da Califórnia, não há areia, mas apenas seixos coloridos semelhantes a pedras preciosas, chamados de vidro do mar. Surpreendentemente, essas lindas pedras são resultado do lixo. Por décadas, a praia foi usada como um enorme depósito de lixo para os moradores deixarem seus vidros, eletrodomésticos e até mesmo carros à beira-mar. O estado acabou proibindo qualquer pessoa de jogar lixo na praia. Com o passar dos anos, as ondas destruíram todo o lixo restante e o transformaram em seixos de cores vivas que atraem turistas de todos os lugares. A cachoeira mais alta do mundo, Salto Ángel, fica no sul da Venezuela. A água viaja ao longo de uma das maiores montanhas de mesa da Venezuela e quase 800 metros selva abaixo.
Ela é 3 vezes mais alta que a Torre Eiffel. A água cai de tão alto que a maior parte evapora e vira névoa antes mesmo de atingir o solo. Os visitantes podem sentir a névoa na pele a mais de 800 metros de distância. Na Escócia, escondido das estradas principais e oculto nas profundezas da floresta, fica Fiddish Glen. Essa área parece algo que saiu de um antigo conto de fadas, com formações rochosas cobertas de musgo e águas vermelho carmesim. A cor da água se deve ao arenito vermelho que fica no fundo desse rio raso. Para chegar a essa beleza natural deslumbrante, você precisa fazer uma caminhada perigosa descendo colinas íngremes e lamacentas, subindo até em árvores para evitar de cair. Mas quando chega ao fundo, terá valido a pena assistir a luz do sol brilhar nas águas de cor rubi e ver as rochas imponentes desse mundo encantador. Com água rosa chiclete e um círculo de florestas verde esmeralda no entorno, é difícil acreditar que o Lago Hillier seja um lugar real. Localizado na Austrália Ocidental, ninguém pode realmente explicar por que o lago tem essa cor rosa. No entanto, os cientistas têm uma teoria de que as grandes quantidades de sal no lago atraíram uma bactéria rosa apaixonada por isso e chamada halobactéria, responsável pela tonalidade característica do lago. Em uma pequena península da América do Sul, existe uma das mais belas maravilhas naturais do mundo, as cavernas de mármore. Elas se parecem com quaisquer outras cavernas vistas de fora, mas em seu interior, as paredes consistem em formações suaves de mármore azul. Ao longo de milhares de anos, a água foi fazendo a erosão dos depósitos de mármore dentro delas, formando esse sistema único de cavernas. Portanto, embora a cor azul marinho pareça fazer parte do mármore, é o reflexo da água que causa esses tons ao longo das paredes das cavernas. Os vulcões de lama do Azerbaijão são exatamente o que o nome quer dizer. Mais de 300 desses fenômenos naturais estão localizados no Azerbaijão, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Houve mais de 200 erupções desde que elas passaram a ser registradas. Vulcões de lama são formas de relevo causadas pela erupção de lama, água e gases. Bolsões de gás se formam no subsolo e forçam a passagem para a superfície, eventualmente entrando em erupção e espalhando lama por toda parte. Esses vulcões podem ser muito perigosos. Em 2006, um vulcão de lama entrou em erupção na Indonésia e cobriu uma vila próxima inteira com lama espessa. Pamukkale é uma encosta maravilhosa de piscinas termais em camadas. O nome da cidade turca se traduz em castelo de algodão. As piscinas são feitas de travertino, uma espécie de rocha calcária que dá sua impressionante cor branca. Além disso, a pedra tem propriedades geotérmicas, tornando as piscinas em fontes termais. Existem 17 piscinas no total, e todas estão abertas ao público 7 dias por semana. As temperaturas variam de 35 até 100 graus Celsius. Elas são, na verdade, a versão da natureza de uma banheira de hidromassagem. Diz a lenda que a Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte foi formada quando um grande gigante irlandês foi desafiado a lutar contra um gigante escocês. A ponte foi construída através do mar para que os dois gigantes pudessem se encontrar. Quando o gigante irlandês derrotou seu inimigo, o escocês correu para casa e destruiu a passagem atrás dele. Tudo o que resta é o início da passagem elevada à beira da água. Na realidade, a impressionante formação rochosa de colunas interligadas foi o resultado de uma antiga erupção vulcânica. As colunas têm uma forma hexagonal e formam uma escadaria natural desde o mar da Irlanda até a base de uma falésia. As colunas mais altas têm 12 metros de altura. A Calçada dos Gigantes é o destino turístico mais popular na Irlanda do Norte e recebeu quase 1 milhão de visitantes em 2019. Nas profundezas das Minas Naica, no México, encontra-se a Caverna dos Cristais. Essa caverna é cheia de fragmentos enormes de cristais de selenita brilhantes. O maior tem 11 metros de altura. Esses são alguns dos maiores cristais naturais do mundo. Acredita-se que a água que anteriormente enchia a caverna era incrivelmente rica em minerais, permitindo que os cristais crescessem até a capacidade máxima. Infelizmente, os turistas não podem visitar o local devido à sua temperatura escaldante e às condições úmidas. Até mesmo os cientistas são obrigados a ter uma licença especial para entrar na caverna. O Rio das 5 Cores está localizado na província colombiana de Meta. Conhecido localmente como Rio do Arco-Íris, as águas são famosas por suas cores marcantes. O rio tem várias cores: amarelo, verde, azul, preto e principalmente vermelho, do verão ao inverno. Devido à falta de nutrientes, a água do rio é naturalmente límpida, por isso é fácil ver a vida vegetal diversa e colorida no leito do rio. São essas plantas vibrantes que dão às águas suas cores variadas.
Na Nova Zelândia, você pode fazer um passeio de barco pelas belas cavernas de Waitomo. As paredes delas brilham como estrelas no céu noturno, mas essas luzes brilhantes não são estrelas, são insetos. Vagalumes luminescentes vivem nas paredes da caverna, dando a ela seu brilho característico. Essa espécie particular de vagalumes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Por milhares de anos, as chaminés de fada se destacaram na Capadócia, na Turquia. Essas formações rochosas incomuns são torres de rocha altas e finas que foram inicialmente formadas por lava. A chaminé mais alta tem 40 metros de altura. Os humanos escavaram o interior dessas rochas por centenas de anos para criar moradias. Hoje, você pode visitar um dos muitos hotéis que existem atualmente dentro das chaminés de fada. Wave Rock é um local popular para uma sessão de fotos na Austrália Ocidental. A rocha gigante tem 14 metros de altura e tem o formato de uma onda do mar. Milhões de anos de ventos fortes e chuvas intensas erodiram a rocha na forma de onda que tem hoje. A rocha tem uma mistura impressionante das cores vermelho e cinza causadas pelos minerais que desciam pela rocha. O lugar onde fica Wave Rock se tornou um famoso local de acampamento devido à sua proximidade com belos lagos e uma variedade de vida selvagem. O Parque Geológico Nacional Zhangye, na China, já foi eleito uma das paisagens mais bonitas do mundo. O parque é famoso por suas formações rochosas coloridas, popularmente conhecidas como as Montanhas Arco-Íris. Camadas de minerais e arenito de cores diferentes foram lentamente unidas ao longo de 24 milhões de anos para criar essa paisagem deslumbrante. Não sei você, mas os aplicativos de previsão de tempo sempre pareceram um pouco confusos para mim. Ainda bem que algumas pessoas investigaram essa questão e compartilharam suas descobertas na internet. Parece que a porcentagem de chuva que você vê no seu aplicativo não prevê as reais chances de chuva. Em vez disso, aquele número indica a porcentagem da região onde com certeza vai chover. Então, por exemplo, se há 30% de chance de precipitações em seu app, significa que 30% do território vai receber chuva. Mas nem todos os programas usam a mesma fórmula para calcular essas probabilidades. Alguns fazem suas estimativas com base em outra fórmula, que leva em consideração tanto a porcentagem da confiança de que vai chover, quanto a porcentagem da região que terá chuva. Por exemplo, se houver 50% de chance de chover em 80% da região, a probabilidade será de 40%. Sempre que passar no supermercado para comprar poucas coisas, aconselho procurar uma caixa de autoatendimento. Assim, você pode evitar filas e deixar os caixas comuns para quem realmente precisa de um atendente para passar as compras. Mas você já deve ter notado que alguns de autoatendimento têm uma voz irritante que fica gritando o tempo todo, anunciando todas as suas ações no aparelho. Se você é uma pessoa discreta e prefere registrar suas compras sem fazer alarde, aqui vai uma dica. Lá na tela tem um botão de volume, ou pode ter outra variação como um botão para deixar o aparelho mudo. É isso aí, basta pressioná-lo e fazer suas compras no mais absoluto silêncio. Precisa ir ao supermercado para fazer compras para a semana inteira? Temos uma dica para isso também, caso tenha esquecido de levar a moedinha para usar aqueles carrinhos maiores. Se tiver uma chave redonda, dá para usá-la como substituta para a moeda. Você não terá que ficar vagando pelo estacionamento pedindo ajuda às pessoas. Há muitas coisas mais interessantes para fazer com um higienizador de mãos, além da simples função de eliminar germes e bactérias. Para começar, limpar os óculos despejando um pouquinho dele em um tecido macio, de preferência de microfibra. Considerando que eles frequentemente estão em contato direto com o seu rosto, olhos e nariz, é legal desinfetá-lo regularmente. E o higienizador de mãos está sempre disponível, aonde quer que você vá. Você também pode utilizá-lo para remover manchas de tinta ou amolecer manchas gordurosas antes de lavar suas roupas na máquina. Só tome o cuidado de escolher um higienizador sem cheiro e sem cor nos tecidos. Ele também é uma opção para limpar os espelhos e janelas do carro, já que ajuda a protegê-los do gelo e do embaçamento. Além disso, pode ser um ótimo substituto para limpar alimentos derramados nas cadeirinhas das crianças. E para picadas de mosquito? Sim, é bom para isso também. Ele é capaz de ajudar a aliviar a coceira. E ainda é um ótimo desinfetante para arranhões leves, caso você não tenha um kit de primeiros socorros por perto. A bisnaga do molho de mostarda French possui tampa que trava no lugar quando é aberto totalmente. Assim não é preciso mais se preocupar que restos secos de molho fiquem na tampa. O protetor labial possui um monte de outros usos além de hidratar seus lábios. Ele pode ajudar a retocar sua maquiagem caso você erre o contorno da máscara. Basta passar um pouco na mancha e limpá-la. Nesse caso, ele agirá como um removedor de maquiagem. Esqueceu de dar um trato nas suas unhas e agora suas cutículas estão ressecadas? O protetor labial pode te salvar.
Aplique um pouquinho perto das bordas delas e faça uma pequena massagem nessa região. Ele também pode ajudar na hora de tingir os cabelos de um tom mais escuro. Para impedir que a pele fique manchada, passe um pouco na testa, perto da linha do cabelo. Ele absorverá a tinta e a limpeza da pele ficará muito mais fácil. Antes de passar perfume, aplique um pouco de protetor labial nas regiões onde você pretende borrifar a fragrância. Isso vai ajudar o cheiro a durar mais, já que ele funciona melhor em peles hidratadas. Há outro produto em sua casa que também é muito útil, o esmalte. Vai por mim, você pode fazer muito mais com ele do que apenas deixar suas unhas mais alegres. Por exemplo, usá-lo para impedir que os cadarços do seu tênis desfiem. Basta aplicar um pouquinho do transparente nas pontas deles e eles não vão desfiar mais. Também conhecido como base, o transparente pode ajudar a prolongar a vida útil dos seus óculos. Aqueles pequenos parafusos vão ficando cada vez mais frouxos com o passar do tempo. A solução é aplicar um pouquinho de base neles. Isso vai ajudar a fortalecer a rosca deles, e nem vai dar para notar que você passou alguma coisa ali. Você pode usar esmalte para substituir a cola se uma pedra preciosa cair do seu anel ou colar. Uma gotinha de base pode ajudar a fazer um pequeno reparo até que você leve sua joia para um especialista. Aproveitando que estamos falando sobre cuidar de joias, você já deve saber que há certos tipos de metal que podem enferrujar ou escurecer mais rápido que outros. A boa notícia é que dá para fazê-las durar um pouquinho mais se passar uma pequena camada de esmalte transparente nessas peças. Isso também ajuda a evitar aquela mancha esverdeada que as joias costumam deixar na pele. Você já tentou remover restos de cola deixado por rótulos em objetos e acabou fazendo uma bagunça ainda maior? Sei como é, já passei por isso. Mas há algumas soluções fáceis para esse problema. Uma delas é usar o óleo de cozinha, aquele de soja mesmo, ou de canola, ou até mesmo pasta de amendoim ou maionese. É só espalhar a substância sobre o resto de cola, deixar agir por cerca de 1 hora e depois limpar com um pano. Se não quiser desperdiçar embalagens de alimentos, experimente usar um secador de cabelo. Direcione o calor para o rótulo que você está tentando remover, que ele sairá facilmente. Só tome cuidado para não superaquecer a embalagem, senão ela pode estragar. Todos nós usamos o Google para praticamente tudo hoje em dia, mas aposto que há alguns segredinhos dele sobre os quais você nunca ouviu falar, como o fato de que há alguns jogos clássicos disponíveis caso você fique entediado. Por exemplo, o Jogo da Velha. Basta digitar o nome dele na barra de pesquisas do Google e pronto. Há muitas formas de jogar e tem sempre a possibilidade de um empate. Mas é uma forma simples de passar horas distraído caso tenha tempo sobrando. Tem também um jogo secreto no Google Chrome, se esse for o navegador que você usa. Ele vem com um bônus, pode ser jogado mesmo sem conexão com a internet. Lembra daquele pequeno dinossauro que surge sempre que o Google Chrome não consegue acessar determinada página? Você pode clicar naquela criaturinha e jogar um pouco enquanto espera a internet voltar. Se estiver curioso, digite Chrome, //Dino. Pressione a barra de espaço e comece a se divertir. Ele é jogado cerca de 270 milhões de vezes por mês. Fico pensando se essas pessoas apelam para ele só quando não têm acesso à internet ou se realmente escolhem jogá-lo. Abra qualquer livro e você verá pelo menos uma ou até mais páginas em branco na frente ou na parte de trás dele. A explicação para esse mistério está na forma com que elas são agrupadas antes de as impressoras industriais dobrarem e cortarem o papel para montar o livro. Esses grupos podem ter de 4 páginas a 32, ou até 64, mas todos precisam ter uma quantidade que seja múltipla de 4. Se um livro possui 200 páginas, ele caberá perfeitamente no formato da impressora, mas se o resultado for ímpar, como o 211, algumas em branco serão inseridas nesses blocos para completar. Ok, primeira pergunta. Quem é aquela pessoa que não decide se entra ou sai? É o prisioneiro. E hoje você vai ser um verdadeiro detetive resolvendo alguns enigmas de prisioneiros. Preparado? Aqui está uma tarefa para você. Dê uma boa olhada nessas 3 casas. Em uma delas, mora alguém que escapou recentemente da prisão. Em qual casa você acha que ele mora? Se acabou de fugir da prisão, a pessoa está muito alerta e pronta para fugir imediatamente, o mais rápido possível. Veja como os carros estão estacionados. 2 estão estacionados com a parte de trás voltada para a estrada e 1 está apontando para a rua. O que está apontando para a rua é mais rápido para sair, então deve ser o da casa do prisioneiro fugitivo.
Um prisioneiro tem uma chance de escapar da prisão. Ele pode escolher entre duas portas. Atrás de uma está a liberdade e a outra leva de volta à sua cela. Ele não sabe qual é qual. Na frente de cada porta tem um guarda. Um deles sempre mente e o outro sempre diz a verdade. Mas novamente, ele não sabe qual é qual. O prisioneiro pode fazer apenas uma pergunta. Que pergunta ele deve fazer para sair? Ele deve perguntar para qualquer guarda: o guarda mentiroso está na frente da porta que leva à liberdade? Se ele disser sim, há duas opções: ou ele está falando a verdade, ou ele é um mentiroso, e então ele fica parado ao lado da porta da cela. Em qualquer caso, o prisioneiro deve escolher a outra porta. Se o guarda responder não, ou é verdade e a porta leva à liberdade, ou é mentira, mas ainda significa que é a porta da liberdade. Assim, em caso de a resposta ser não, o preso deve escolher a porta onde está o guarda. Um prisioneiro está tentando fugir. Ele conseguiu sair da cela e encontrou um túnel subterrâneo que, no entanto, o levou a 3 portas. Nenhuma delas parece segura. Atrás da primeira, há 2 guardas que o veriam e o levariam de volta à prisão. Atrás da segunda porta, há uma sala cheia de lasers. Atrás da terceira, tem uma sala com o chão cheio de cacos de vidro. Qual caminho é mais seguro? O prisioneiro deve escolher a última porta. O chão está coberto de cacos de vidro, mas ele está de tênis e então não irá se machucar. Outro prisioneiro está tentando escapar e quase conseguiu. Ele se depara com 3 portas à sua frente. Atrás de uma, tem 3 cachorros famintos e furiosos. Atrás da segunda porta, haverá uma explosão em 5 minutos. E atrás da terceira, tem um guarda. Qual porta o prisioneiro deve escolher para sair com sucesso? Ele deve esperar 5 minutos para deixar passar a explosão e então usar a segunda porta para sair. Agora temos um quebra-cabeça lógico. Um preso recebeu uma visita. O guarda perguntou quem era e ele disse: "Eu não tenho irmãos. O pai deste homem é filho do meu pai." E então, quem visitou o preso? Como o preso não tem irmãos, então o filho do meu pai é ele mesmo. E ele é o pai do visitante, então a visita é o filho dele. Um preso ficou doente e agora tem que tomar remédios para manter sua doença sob controle e não infectar mais ninguém. Ele tem 3 comprimidos que deve tomar a cada hora. Quanto tempo ele levará para tomar todos os comprimidos? Vai levar 2 horas. Ele tomará um imediatamente, outro depois de 1 hora e o último depois de 2 horas. Um preso escapou da prisão. Seu melhor amigo estava esperando por ele em um carro, então o prisioneiro entrou e eles foram embora. A polícia agora está perseguindo eles. Este é o carro com o prisioneiro, e esses 2 carros são idênticos. Observe o carro com o prisioneiro com cuidado. Onde está o fugitivo? No carro da esquerda. Ok, agora vai ser ainda mais difícil. Observe o carro novamente. Ele vai mais rápido. Qual é? Se você disse este, você está certo. Ok, última vez e você pegará o prisioneiro. Observe os carros com cuidado. Qual é? É este mesmo. Parabéns, você pegou o prisioneiro. Outro prisioneiro escapou e a polícia o rastreou até um complexo hoteleiro de recreação em uma floresta no subúrbio. Um detetive entrou em uma sauna em que havia visto o prisioneiro entrar escondido 1 minuto atrás. Havia 4 homens sentados lá. Eles disseram ser amigos, afirmaram que estavam sentados na sauna há cerca de 10 minutos e que não haviam visto mais ninguém entrando. Qual deles é o prisioneiro?
Deve ser esse cara. Veja, todos estão molhados e suados e ele não está suando nada. Ele deve ter acabado de entrar. Um outro dia, outro prisioneiro conseguiu escapar. Dessa vez, a polícia teve certeza de que ele estava em algum lugar do zoológico localizado não muito longe da prisão. Eles entraram e foram até um dos zeladores do zoológico, perguntando se ele tinha visto algum preso ali. Não, senhor, garanto que nenhum preso entrou nessa área, disse o zelador. Isso foi muito suspeito. Como ele tinha tanta certeza disso? Tudo bem, obrigado pela sua ajuda. A propósito, por que essa jaula está vazia? Estou limpando. As zebras foram realocadas por um tempo. A polícia o levou preso. Por quê? A placa diz que é a jaula dos camelos. Se ele fosse o zelador de verdade, saberia disso. Agora vou mostrar várias casas e sua tarefa é determinar em qual delas mora um criminoso. Por exemplo, olhe para essas duas. Qual cômodo pertence a um criminoso? Este. Veja, tem uma máscara preta na cadeira. E nessas duas casas, você vê algo suspeito? Tem um macacão laranja no guarda-roupa que deve pertencer a um presidiário. Mais uma para você. Consegue ver algum sinal de um prisioneiro? Veja, tem um saco enorme com dinheiro escondido. É aqui que mora um criminoso. Há 4 presidiários que têm a oportunidade de serem libertados antes se resolverem um enigma. Tem 4 chapéus, 2 pretos e 2 brancos, e todos sabem disso. Eles ficam assim. O primeiro preso está na frente e não pode ver ninguém. O segundo só pode ver o primeiro. O terceiro prisioneiro pode ver ambos. Atrás de uma parede está o 4º prisioneiro, que não vê ninguém. Cada um deles ganhou um chapéu. Nenhum deles sabe a cor do próprio chapéu. Eles só podem ver os outros conforme descrito. Qualquer um deles pode dar um palpite sobre a cor do seu próprio chapéu. Haverá uma tentativa para todos eles, mas se a pessoa acertar, todos os 4 poderão sair. Como eles podem fazer isso? O terceiro prisioneiro pode ver 2 chapéus à sua frente. Se forem da mesma cor, ele sabe que seu próprio chapéu é da outra cor. Mas se houver 2 cores diferentes na frente dele, ele não pode ter certeza. Nesse caso, ficará em silêncio. Então, o segundo prisioneiro percebe que eles têm chapéus de cores diferentes. Ele pode ver a cor do chapéu do primeiro prisioneiro, e então vai dizer que o seu tem a outra cor. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos.
Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 km abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium.
O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no Mar de Belfort, um navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou. Este vilarejo escondido se chama Aogashima. Ele fica bem no meio de uma cratera vulcânica no sul do Japão, mais ao norte da Micronésia. A história conta que um vulcão entrou em erupção no Mar Filipino nos anos 1780, causando muita destruição na comunidade que vivia ali perto. Metade da população conseguiu escapar da grande erupção e voltou anos depois para reconstruir o vilarejo. Atualmente, cerca de 160 pessoas estão vivendo lá tranquilamente, apesar de o vulcão ainda ser considerado ativo. Huacatina, no Peru, fica em um dos climas mais áridos do mundo. Mesmo assim, é uma linda cidade, cercada por exuberantes palmeiras. Lá também há uma lagoa que, segundo os moradores, tem propriedades cicatrizantes. O povoado conta com pouco mais de 90 moradores que gerenciam pequenos negócios. A maioria deles usa a areia como recurso principal. Alguns oferecem surf na areia ou até jantares luxuosos no deserto. Por mais de 500 anos, um pequeno grupo de pessoas mora na beira de um penhasco chamado a Montanha Verde. Esse é um dos locais mais remotos em Omã e do mundo todo. A única forma de chegar lá é a pé, de mula ou usando um quadriciclo. Esta é Alsogara, e você precisa subir uma escada de pedra íngreme por 20 minutos para chegar lá. O vilarejo surgiu quando os moradores dali esculpiram suas casas na pedra de montanha para se protegerem de tempestades e do frio. 5 famílias da tribo Al-Sharik ainda chamam este lugar de casa, cerca de 25 pessoas no total. Muitos outros vilarejos como este podem ser encontrados na região, mas Alsogara é especial porque é o único que ainda é habitado. Até 14 anos atrás, não havia nem eletricidade ou rede telefônica por lá. A estrada mais próxima ficava a 14 quilômetros de distância, e como não havia escolas, as pessoas aprendiam a ler e escrever em casa, com os parentes mais velhos. Até hoje, os moradores continuam construindo suas casas, esculpindo-as diretamente na montanha de pedra. Um dos lugares mais belos da Grécia é Monemvasia, uma cidade-castelo localizada no sudeste de Peloponeso. Ela foi feita para ficar invisível para quem está em terra firme, a fim de trazer mais segurança. Só quem está no mar consegue vê-la. Para chegar lá, é preciso passar por um caminho estreito que a conecta ao continente. Isso faz jus ao seu nome, que traduzido significa uma só passagem. Monemvasia foi construída na Idade Média, exclusivamente entalhada na montanha de pedra. Hoje em dia, muitas mansões se transformaram em pousadas e hotéis de luxo. Além de ter uma arquitetura maravilhosa e estar lindamente preservado, esse lugar também é cercado por águas cristalinas. Uma cidade sem ruas? Temos! Arrume sua mala e vamos para Giethoorn, na Holanda. Isso se você não tiver medo de andar de barco. A cidade é muito tranquila, provavelmente porque todos andam pelos canais. Até o correio é entregue por via aquática. Como não há tráfego de carros e as pessoas quase não saem passeando por aí, a cidade é uma calmaria só,
tão calma que o barulho mais alto que se pode ouvir é grasno de um pato de vez em quando. No começo, esse lugar era apenas um cenário de filme, mas Hobbiton, na Nova Zelândia, ainda existe, mesmo depois das filmagens de Senhor dos Anéis e Hobbit terem acabado. Agora, passeios pelo charmoso cenário estão disponíveis. Existem 44 casinhas de Hobbit no total, apesar de poucas estarem abertas ao público. O isolado vilarejo no penhasco de Gazalador, nas Ilhas Faroé, tem uma população de apenas 11 pessoas. Esse lugar é famoso por sua bela cachoeira, que cai diretamente dentro do Oceano Atlântico. Antes, só era possível chegar lá a pé, andando entre as montanhas. Porém, um túnel foi construído recentemente, tornando o lugar acessível de carro. O musical Popeye dos anos de 1980 tinha um cenário construído em Malta. Ele não foi derrubado após as gravações terminarem. Hoje, o vilarejo Popeye abriga várias construções coloridas e uma empresa de atores. Há várias coisas legais para se fazer lá, como assistir a apresentações de teatro, fazer passeios de barco, visitar museus ou simplesmente explorar esse vilarejo criativo. O vilarejo mais antigo e mais fotografado da Áustria se chama Hallstatt. É uma joia escondida da Europa, com construções lindamente preservadas e um lago salgado subterrâneo. Ele também tem um museu com artefatos muito antigos, de até 7.000 anos, além da mina de sal mais antiga do mundo. O Forte Bourtange, na Holanda, é um pequeno povoado com formato de estrela. Esse design não foi feito só por beleza, mas também como estratégia de defesa. Ele dava aos guardas do forte uma vantagem estratégica, pois eles tinham uma visão perfeita de 360 graus. Hoje em dia, a construção está perfeitamente preservada, incluindo seus prédios antigos, ruas de paralelepípedo, moinhos de vento de madeira e pontes sofisticadas. No Marrocos existe uma aldeia feita totalmente de tijolos de barro. Ela fica em um vale perto das montanhas Atlas, a 51 quilômetros da capital do Marrocos. Comerciantes que percorriam a rota de comércio transariana passavam por essa cidade carregando especiarias e ouro. À medida que a rota foi se tornando menos popular, muitos desses fortes foram abandonados e agora são apenas relíquias preservadas. Esse é um dos melhores lugares para esquiar do mundo, mas ainda é escondido do público. Talvez seja por isso que os moradores de lá o chamam de Lado Secreto do Vale. Localizado na Áustria, o minúsculo vilarejo de Wharf tem apenas algumas centenas de habitantes. Além de ser o vilarejo onde mais neva da Terra, ele também dá acesso a uma das maiores pistas de esqui do mundo. Sua popularidade aumentou um pouco em 2013, quando a construção de uma estrada de alta velocidade ali perto foi concluída. Burano, na Itália, é uma das ilhas mais coloridas do mundo. Por causa de suas cores vibrantes, ela quase parece ser tropical. Tem águas verde esmeralda, lindas casas e uma torre de sino do século XVII. Sua tradição de fabricação de rendas trouxe Leonardo da Vinci para a ilha nos anos 1400. Ele comprou um pedaço de tecido lá e depois o usou para fazer o design de uma famosa cúpula de Milão. Se você tiver um passaporte britânico, deve conhecer a linda cidadezinha de Byberry, já que seu cenário está retratado em sua identificação. Ela é uma das cidades mais charmosas da Europa e é composta por construções de pedra que ficam sobre o rio Colne. A imagem que está impressa nos passaportes britânicos é de Arlington Raw, uma fileira de casas de tecelões que remonta ao século XVI. Parte da cidade de Coober Pedy, na Austrália, fica debaixo da terra. Tudo começou em 1915, quando depósitos de opala foram encontrados na região. Até hoje, a cidade ainda é a maior mina de opala do mundo. Quem mora lá chegou à conclusão de que seria mais confortável ficar no plano subterrâneo, já que as temperaturas lá em cima podem alcançar 51 graus Celsius. Então, o povoado agora tem lojas e galerias subterrâneas. Coober Pedy também tem o primeiro hotel 4 estrelas do mundo. Para visitar o local mais remoto do mundo todo, você precisa se preparar para encarar uma longa jornada. Se estiver saindo dos Estados Unidos, por exemplo, a rota mais fácil é um voo de 15 horas até Cape Town, na África do Sul, seguido por uma viagem de barco com duração de 6 dias. Só depois disso você chegará a Tristão da Cunha, ou você pode fazer um cruzeiro de 1 mês pelo Oceano Atlântico Sul, o que você achar melhor. Apenas lembre-se de planejar essa viagem com antecedência, pois só acontecem 9 viagens de barco por ano para essa ilha.
A ilha em si tem apenas 11 quilômetros de comprimento. Situada bem no meio do Oceano Atlântico Sul, ela cobre meros 97 quilômetros quadrados. Os 300 moradores de lá são todos fazendeiros. Eles têm internet, mas ela é bem lenta. Quanto à rede telefônica ou ao jornal, não há nenhum dos dois por lá. Os habitantes da ilha falam em dialeto em inglês, que é usado por pouquíssimas pessoas no mundo. As namoradas do Henrique e do Thiago viajaram a trabalho no fim de semana. Durante esse tempo todo, os casais trocaram mensagens de texto e enviaram fotos uns para os outros. No domingo de manhã, as garotas pediram a seus namorados para enviarem selfies para elas. O Henrique mandou uma foto em que estava sorrindo na cozinha. O Thiago enviou uma selfie tirada dentro do banheiro. Uma das garotas soube na hora que seu namorado estava sendo infiel. Qual deles? E como a namorada descobriu? O Henrique. Veja esta marca de batom no copo que está em cima do balcão. A Bia e o Tom são um casal. Um deles alugou um patinete elétrico e agora precisa pagar pela corrida. Uma funcionária da locadora foi cobrar os R$15 que o casal lhe devia, mas a Bia e o Tom começaram a discutir sobre quem deveria pagar. A garota disse que foi um namorado que andou no patinete, então ele é que está devendo. Mas o rapaz afirma que foi ela, que então deve pagar a corrida. Quem está mentindo? A Bia. Observe as pegadas dela com atenção. Elas levam diretamente para o patinete. Aconteceram 3 roubos em um supermercado. Um em fevereiro, um em maio e outro em julho. Felizmente, as câmeras de segurança gravaram o que ocorreu nas 3 ocasiões. O gerente do estabelecimento ligou para o detetive Moura, pedindo ajuda para solucionar o crime. O investigador analisou cuidadosamente a gravação e viu um detalhe que o ajudou a resolver o caso. Dê uma olhada nas imagens e tente descobrir quem é o ladrão. Nos 3 vídeos há uma mulher grávida. No de fevereiro, ela parece estar grávida de 7 meses. Mas nos outros, de maio e julho, a barriga dela parece estar exatamente igual. Isso mostra que ela provavelmente é a autora dos crimes e fingiu estar grávida. O Dr. Braga inventou uma máquina do tempo e viajou para a época pré-histórica. Observe esta imagem e veja se consegue identificar o cientista entre os homens da caverna. Isso é moleza. É o cara que está segurando a lanterna. Ele deve ter levado o equipamento quando viajou no tempo. A Kátia estava atrasada para a escola. Quando finalmente chegou na sala de aula, deixou cair uma pilha de cadernos que estava segurando. Isso fez um barulhão, e todos que estavam lá dentro olharam para ela. Naquele momento, a garota chamou a atenção de 20 olhos. Quantas pessoas estavam na classe naquele dia? Havia 11 pessoas. 10 pessoas, cada um com 2 olhos, certo? Agora é só acrescentar a Kátia na equação, que temos um total de 11 pessoas lá dentro. O policial Davi recebeu uma ligação tarde da noite. Um químico famoso foi dado como desaparecido em seu laboratório. Após fazer uma busca intensa no local, o Davi encontrou um bilhete com números aleatórios rabiscados nele. A anotação dizia 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Com base nessas anotações, ele conseguiu encontrar o cientista e prender os criminosos que o haviam sequestrado. O que estava escrito naquele bilhete codificado e como o policial descobriu? O químico é esperto. Cada número no bilhete corresponde a um elemento na tabela periódica. Então, o que equivale ao 26 é Fe, ferro. O 3 é Li, lítio, e o 58 é Ce, sério. Usando essa lógica, na primeira linha está escrito Felice, e os números na segunda linha significam Nicolas. Após descobrir os nomes, o policial rastreou essas pessoas e as prendeu. A Helena finalmente comprou um violão novo. Ela queria tocar o quanto antes, mas tinha que ir para a escola. Então trancou o instrumento dentro do quarto e saiu.
Quando voltou para casa à noite, ele havia sumido. Ela sabia que alguém da família tinha feito aquilo, pois sempre tinha alguém fazendo pegadinhas na casa. Então a garota perguntou para cada um onde estava o violão. A mãe da Helena disse que nem o tinha visto. O pai falou que até o tinha visto quando passou perto do quarto da filha, mas jurou que não tinha pegado. E o irmão dela garantiu que nem tinha ido ao andar de cima ainda, então não tinha visto violão algum. Depois de ouvir isso, a Helena resolveu o mistério rapidinho. E aí, quem pegou o violão? O pai da menina estava mentindo. Ele disse que tinha visto o violão enquanto passava em frente ao quarto dela, mas isso é impossível. A Helena trancou a porta antes de ir para a escola. Um banco foi roubado por estranhos mascarados. Um dos ladrões mandou o operador de caixa entregar toda a grana que fica guardada no cofre. Mas de repente, o telefone do funcionário tocou. Era a mãe dele. O ladrão mandou o homem atender a ligação para não levantar suspeitas. Pelo telefone, o operador perguntou: "É uma emergência, mãe? Me ligue quando chegar em casa que eu vou te ajudar a fazer o jantar." Depois ele desligou. 5 minutos depois, enquanto os ladrões ainda estavam no banco, a polícia chegou. Como a polícia ficou sabendo do roubo? O operador de caixa foi esperto. Enquanto estava falando ao telefone com sua mãe, ele apertou o botão de mudo na hora que dizia certas palavras. Assim, o que a mulher ouviu do outro lado da linha foi: "Emergência, mãe, ligue e ajuda." Nas cercanias de uma cidade, havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos resolveu dar uma olhada nela. Eles foram lá à noite. Mas assim que se aproximaram dela, um deles se recusou a entrar e tentou impedir os outros. Eles riram e o deixaram para trás. Havia barulhos terríveis de coisas se quebrando vindo lá de dentro, e depois um silêncio total. O João nunca mais viu seus amigos. Como ele entendeu que havia algo seriamente errado com a casa? O cara era muito atento e percebeu que havia muitas pegadas que iam em direção à casa, mas nenhuma saía de lá. Um hotel famoso tinha 7 andares. 5 pessoas estão hospedadas no térreo. 8 no primeiro andar, 11 no segundo e daí por diante. Cada andar possui 3 pessoas a mais do que o de baixo. Qual andar chama o elevador com mais frequência? O térreo. Independentemente do andar em que estejam hospedados, todos precisam chamar o elevador para chegar aos seus destinos. Em uma cidade pequena, 3 professoras pediram licença por motivo de doença no mesmo dia. A Jane disse que tinha se envolvido em um acidente de carro e quebrou a perna. Agora ela estava com dificuldade de andar com gesso e tudo mais. A Emília afirmou que lesionou o pescoço durante um treino. Ela nem conseguia virar a cabeça. E a Tina falou que havia caído de bicicleta e quebrado o braço. Uma das professoras está mentindo. Você sabe qual? A Jane. Ela diz estar com dificuldade de andar com o gesso, mas nem está usando muletas.